Notícias na manhã desta terça-feira. A gente vai falar sobre o retorno do Fluminense. O Fluminense está de volta à sua programação de treinos, né? Treina aí até o sábado direto. Mas a sua representação, alguns jogadores ficaram de fora. E mais importante ainda do que aqueles que ficaram de fora, são aqueles que ficaram de fora sem ter nenhum motivo divulgado. Vamos falar sobre isso, você vai saber quem pode estar de saída do Fluminense. Olha, tem notícia muito boa, tem notícia muito ruim também. Até a próxima vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vamos lá, se você quiser se inscrever aqui, você vai me dar uma moral gigante. Se quiser dar like também. Vamos falar das notícias do Fluminense. A gente começa falando de dois jogadores que não se reapresentaram. Um pode ser que esteja fora do Fluminense, esteja ainda, a gente tem notícias, tem alguma coisa sobre. O outro a gente ainda não tem qualquer informação. Ok? Então vamos lá. A gente começa falando sobre Yuri, jogador da base do Fluminense, jogador que veio do Santos, pertence ao Fluminense, foi contratado já há pouco tempo atrás pelo Fluminense para a temporada de 2019, chegou a jogar ali com o Fernando Diniz, era um também ali dos jogadores que o técnico gostava, vindos lá do Cuiabá. Para o Santos, mas foi emprestado ao longo de 2021 para o Cuiabá e não se reapresentou com os outros jogadores agora em 2022. O que isso dá a entender? Como teve uma matéria do portal Netflu no final da temporada passada falando de que era possível que aliás, não só que era possível, mas que o Cuiabá também estudava a contratação em definitivo, ou pelo menos um reempréstimo, estudava a manutenção do jogador Yuri lá, ou seja, dá a impressão de que talvez Yuri vá pra lá mesmo e fique lá pelo Cuiabá. A gente ainda não tem qualquer notícia sobre isso, mas a não reapresentação de Yuri é um indício ali de que alguma coisa deve acontecer, pelo menos nesse sentido. Até o momento, ok? Até o momento a gente não tem qualquer notícia sobre Yuri. A gente não pode garantir nada até agora ainda. Não tivemos notícias sobre permanência ou não de Yuri. Fato é, ele não se apresentou nessa segunda-feira. Eu até vi lá no Fluminense Stuff a lista dos jogadores que não se reapresentaram. Eles pegaram por fotos, por tudo. A não ser que Yuri tem... Aliás, não só por fotos, mas o Fluminense mesmo divulgou uma lista dos jogadores na reapresentação. E Yuri, que tem contrato até dezembro desse ano, ainda não foi falado nada, né? Enfim, vamos torcer, porque Yuri é um cara que... O salário dele é até baixo no Fluminense, né? Eu não sei exatamente quanto é, mas é baixo. E com isso, dá pra gente meio que entender de que um empréstimo seria o ideal. Se o Cuiabá quiser, o Fluminense ficar ali, segura 20%. Vai que rende um dia, né? Vai que vale a pena e tal. Não é pra fazer jogo duro, não, por Yuri. Outro jogador que não se reapresentou foi Dani Bolt, lateral direito. E esse me chamou um pouco a atenção. Isso porque Dani Bolt é o lateral do Fluminense que teve ali uma certa fama na base, não à toa o apelido, enfim. Mas é um jogador que já vai para sua segunda temporada, já vai para sua terceira temporada acima da idade do Sub-20. Ele é de 99, ou seja, o último ano de Sub-20 dele foi em 2019. 2020 teve a questão da pandemia e tal, 2021... E já tá indo pra 2022 na sua terceira temporada no Sub-23, no time aspirante do Fluminense. E bem, sobre Dani Bolt, como ele não se reapresentou, tem uma notícia que eu já tinha visto do Vinícius Furlan, que vai participar aqui, por sinal, cobre lá o Atlético Paranaense no portal Tretes TV, né? No portal Tretes, na verdade, que fala sobre o Atlético. Eu já tinha visto essa notícia, ele vai participar do Raio X de Natan, que saiu hoje à tarde aqui no canal. Enfim, já tinha achado interessante, que olha só o que ele tinha botado aqui, né, sobre o Atlético. Informações do lateral, que comentei semana passada. Atlético procurou Douglas Borel do Bahia, porém o jogador se recusou a vinda pra cá. Outro jogador da função procurado foi Daniel, conhecido como Dani Bolt, do Fluminense.
características muito semelhantes. Enfim, essa notícia é do dia 6 de janeiro de 2022. E pouco foi falado sobre Danny Bolt. Foi a informação dele com o Thiago Marquezin. E pouco foi falado. Talvez ele seja o motivo do Fluminense não ter procurado um lateral direito ainda. Enfim, eles estão falando aqui, são torcedores do Fluminense, mas acredito que assim, a chance de Danny Bolt ser utilizado, Samuel Xavier, a Abel pensa muito em utilizar Samuel Xavier e há até uma informação, um pensamento de que Samuel talvez tenha sido pouco utilizado no que se faz melhor, né? É um lateral muito ofensivo e que ficava preso, marcando primeiro, tanto com o Marcão quanto com o Roger. E a Abel pensa em soltar mais o jogador. Enfim, então não deve ser utilizado. Agora o Danny Bolt me assusta, porque com 22 anos era muito mais interessante pro Fluminense, sendo bem sincero. O Atlético é um time que tem boas utilizações da base, usa o Sub-23 muito à vera no campeonato estadual. Talvez valesse pro Fluminense. Danny Bolt renovou o contrato em 2020, tem contrato até 2024 com o Fluminense. Talvez um empréstimo dando um percentual ali, né? Ó, vou emprestar, você paga o salário dele, você fica com 20%. Enfim, tentar valorizar o jogador de alguma forma, porque é fato que aqui Danny Bolt não rendeu. E aí quando a gente olha, tipo assim, vamos dizer que Samuel Xavier jogue bem nessa temporada. A gente já tem um base como reserva dele, que é Calegari. Aí a gente olha pra trás e já tá vendo o Johnny chegando também, da mesma geração de Calegari ali praticamente, né? Já chegando como boa opção. Tá fazendo uma boa copinha até agora. Enfim, acho que talvez seja uma boa pro Fluminense se houver negócio mesmo com o Atlético. Resta saber também a vontade do jogador e se há alguma negociação em curso sobre isso. Tendo, a gente atualiza aqui. Outras informações, essas agora informações de outros repórteres. Bem, primeiro a gente começa com a informação sobre o Wellington. Vitor Lessa, da Rádio Globo, que é o autor das duas notícias que eu vou falar aqui, falou que o Wellington e Abel Braga conversaram bastante. Por quê? Primeiro, não tem nenhum clube interessado em Wellington, tá? Nenhum clube mandou sondagem, proposta por Wellington. Por que será, né? Enfim, ele seguiu, se reapresentou e conversou bastante com Abel Braga sobre o seu futuro lá no Fluminense. Como não houve até agora nada da diretoria do Fluminense para o Wellington, falando de que ele não faz parte dos planos nessa temporada, e não houve nenhuma proposta ao Fluminense para levar o jogador, ele fica. Conversou bastante com o Abel. Fato é que, se a gente considerar que, mesmo que Felipe Melo jogue de zagueiro, a gente tem André, Martinelli, Nonato e Iago. São 4 volantes aí, tudo bem que o Wellington disputa mais a posição com o André aqui atrás. São 4 jogadores que, convenhamos, estariam à frente de Wellington. O Wellington talvez vire uma terceira ou quarta opção, seja aquele jogador que a gente vê de vez em quando sendo relacionado. Qual que é o problema disso? É que o Wellington não recebe salário de terceira opção. E não é nem que ele recebe um salário de titular, mas recebe um salário de titular reserva sendo terceira opção. É um custo, é um erro, e vai ser um erro que vai ficar ao longo de todo 2022, nos lembrando de alguns problemas, mesmo que não sejam tantos, mas alguns problemas que essa gestão atual do Fluminense cometeu, alguns erros que cometeu no futebol. Quer saber mais informações? Ainda tem mais informações nesse vídeo aqui, mas o OneFootball te dá informações do Fluminense e te dá campeonato Bundesliga, campeonato alemão, de graça. Tem jogaço aí acontecendo, Bayern, não sei o que, papapá. Vai lá, faz o download que eles transmitem de graça. Não é piratão não, né? Multicanais, nada disso não, meu amigo. A imagem HD, sem aparecer propaganda ali maluca na tela e tal. Não. Vai lá, faz o download aí. Campeonato alemão de graça. Tem outros campeonatos lá também, mexicano e etc. E mais informações do Fluminense lá também. O link tá na descrição. Pra fechar, informação sobre Luca, também trazida por um jornalista, por publicações, né, jornais de Campinas, mas também confirmadas aqui pelo jornais cariocas. Por isso porque Luca não se reapresentou junto com os outros jogadores no Fluminense. E segundo o GE. Globo, tá muito avançada a negociação dele com a Ponte Preta e da melhor forma possível pro Fluminense. Por quê? Deixa eu te explicar. Luca tem contrato até abril com o Fluminense. O que os times estavam procurando? Foi a procura do Vasco, inclusive, e da Ponte Preta inicialmente.
O time liga e fala, quero o Luka por empréstimo. O Fluminense fala, tá ok, o salário dele é 200 mil, ele tem contrato aqui até abril. Aí o cara fala, beleza, você me empresta até o final do ano pagando metade do salário. O Fluminense, ok, eu pago até abril, que é quando ele tem contrato aqui. Aí o cara fala, aí não, aí você me complica. Enfim, qual que foi o cenário ideal? Luka deve rescindir com o Fluminense e assinar com a Ponte Preta. O que isso faz de bom pra gente? A gente não tem que pagar o salário de Luka até abril. Não é nada, já tá na conta ou não tá, e etc. Nessa brincadeirinha, 200 mil por mês até abril. E ainda vale destacar, 200 mil por mês, mas tem mais coisa. Porque se o jogador trabalhou 5 meses, ele tem direito a praticamente meio salário de férias, né? Meio salário aí de férias, com terço também. E mais meio salário, praticamente, são 4 ou 5 meses, de 13º. Ou seja, são 4 meses que ele vai trabalhar até o final de abril, né? Mas nessa brincadeirinha aí seriam por volta de... tal, vai mais um salário e tal, por volta de R$1 milhão nessa brincadeirinha a mais pra Luka. Então, assim, é o melhor cenário, rescindir com o Fluminense e assinar com a Ponte Preta. Acho bom, Luka seria utilizado no Campeonato Carioca, né? Seria um dos jogadores mais utilizados ali quando precisasse poupar o time do Fluminense. Só que essa saída me anima um pouco por poder utilizar garotos, que é o que principal fator pra mim do Carioca, que não rende merda de grana nenhuma, é ser campeão. A gente tem que ser campeão, tem que ganhar um título, isso é um fato, bater a rivalidade ali com o Flamengo e usar garotos, na primeira fase, usar garotos. Enfim, tem notícia a mais? Você sabe que você vai encontrar aqui, só que preciso deixar algo importante. Raio-X de Natan tá pronto e sai na manhã desta terça-feira. Assista, tem muita informação interessante. Tudo que você precisa saber sobre Natan estará lá no Raio-X de Natan, beleza? Informação lá do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, lá de fora, vídeos interessantes, pesquisa, detalhes, tudo isso. Beleza? Até a próxima. Valeu.